chegando, as doenças que vão chegar são as doenças de inverno, né? Essas doenças de inverno, principalmente, são a gripe, a sinusite, a asma e a rinite, né? O importante dessas doenças é a gente saber mais ou menos o que é cada uma. Então vamos rapidamente saber os sintomas de cada uma para saber, né? A mais grave normalmente é a gripe. Gripe é uma coisa que tem nome, que você vê gripe espanhola, gripe aviária, H1N1, né? Por que elas têm nome? Porque elas geram uma alteração tanto da via aérea alta, que é nariz, garganta, ouvido, quanto da via aérea baixa, que é o pulmão. Então a gripe é uma doença que, se pegar os limites de idade, ou muito velhinho, ou a criança, ela pode gerar complicações graves de internação e até chegar à falência aí da pessoa. Então a gripe é uma coisa bem grave. A gente tem as rinites. As rinites, aí a gente tem um outro motivo aí de irritação por ácaro, pó, aquela coisa de tirar as coisas do armário e de repente estar em contato com aquele pó que ficou guardado o verão todo, aquele ácarozinho que está te esperando, né? Então a rinite vai dar o quê? Uma coriza, vai dar espirros, vai dar uma irritação mais nesse sentido, mas são irritações que ficam perto do nariz, sempre sem febre. Isso é importante ver, que a diferença maior delas para o resfriado comum. Resfriado comum é um resfriado do rinovírus, é um vírus mais bobinho, ele fica no nariz. Ele não vai para pulmão, ele não causa coisas muito pesadas. É esse que a população normalmente trata, que é aquele chazinho quente, um analgésico, alguma coisinha, e em 7 dias a pessoa está livre daquele resfriado comum, que é um rinovírus, que não é aquele vírus que a gente usa na vacina da gripe, é um vírus mais levinho assim. E a asma e a bronquite normalmente são consequências de quem já tem alguma alteração pulmonar, né? Ou que essas 3 primeiras acabam irritando o pulmão. E aí é um peito chiando, aí é a história mais do pulmão mesmo e a dificuldade respiratória pulmonar. Existe prevenção. A gripe, que é a principal, a vacina, né? Nós estamos na campanha da vacina, a gente pega os extremos, a criança que tem imunidade baixa, que tem tendência a algumas infecções mais frequentes, e a gente pega o adulto, velho, né, o idoso, na verdade. O idoso, ele também tem imunidade mais baixa, então ele também cai nessa prevenção, além das pessoas que já têm uma deficiência de imunidade. Quem já tem diabetes, né, quem já tem uma deficiência já conhecida de imunidade, passou por um câncer, qualquer coisa lá, essa pessoa teria que já fazer a vacina para chegar imunizada, né, e evitar a pior delas, que é a gripe. Quem tem possibilidade de também se vacinar, não é porque o Estado só dá para os extremos, né, uma questão mais de saúde pública do que orientação médica, né? Se você puder tomar a vacina, ela deve ser tomada. Vírus morto é um vírus que não vai causar nenhuma gripe, mas também tira do resfriado comum, que é o rinovírus, que não é hemófilos, não é nada daquele vírus que você está tomando a vacina, tá? Para o resfriado comum, que é esse vírus mais bobinho, normalmente evitar lugares com muitas pessoas, estar sempre lavando a mão para não pegar aquele vírus. Quando espirrar, tenta espirrar no cotovelo, não espirra na cara dos outros, não fica passando gripe para os outros também, não é só você se prevenir, mas cuidar dos outros também, né? Que a gente vê pessoas espirrando na cara dos outros no meio do metrô, poxa, não dá, né? É uma falta de educação aí que, se as pessoas começarem a se prevenir, a gente começa a reduzir esse tipo de situação. Então esse contato mais próximo é que dá o rinovírus, que é esse vírus que a gente pode prevenir. Na rinite, a gente teria que já começar a tirar aquelas roupas antigas do guarda-roupa. Se puder dar o sol é o que mais mata o ácaro, então nesse momento você evita aquele contato de uma coisa que estava parada, aquele casacão que ficou cheio de ácaro, cheio de coisa, né? Eu acho que na rinite é essa prevenção. E a asma, às vezes a gente já tem até uma medicação, alguma coisa, porque a pessoa já sabe que tem. Então, normalmente a gente entra com algumas coisas preventivas, né, para asma. Mas ela vale a mesma coisa da rinite. Tirar as coisas do guarda-roupa, pôr no sol pelo menos uma vez por semana, não usar coisas com muito pelo, muitas coisinhas nesse sentido. No inverno nosso, a umidade cai, né? Todo mundo acha o contrário, mas o que acontece é a umidade do ar, ela cai. Com essa redução de umidade, o que a gente expõe mais? Essas partículas, elas sobrevoam mais. Então, quando está úmido, você fica com
o vírus mais no chão, o ácaro fica no chão, tudo aquilo fica grudado na umidade. Quando não tem umidade, aquilo lá acaba indo para o ar. Então essa ida para o ar, quando o tempo está muito seco, a gente pode compensar de alguma forma. Então a Organização Mundial de Saúde o que fala? Que abaixo de 70% de umidade, então você olha lá o medidor de umidade, você vai lá, menos 70%, o certo é você umidificar à noite, tá? Pode umidificar com medidas mais simples, que seria a bacia d'água, que é aquele fio d'água, tá? A bacia não é um balde cheio d'água, é um fiozinho da água para ele evaporar, ele tem que estar meio seco de manhã. Ou a toalha numa janela, que aquela toalha vai estar seca e a umidade está vindo para você, né? O ideal é que a gente até use um umidificador mesmo, que seria uma coisa mais completa e deixaria uma umidificação mais real. Abaixo de 30% de umidade, aí essa umidade teria que ser feita não só à noite, mas de dia também. Eu acho que aí a gente conseguiria prevenir um pouquinho dessas partículas ficarem muito suspensas. Primeira coisa das crianças, né, além de tirar essa parte de ácaro e tal, botar no sol, é você primeiro agasalhar direito a criança, tá? Quando você entra no frio, o que acontece com os pelinhos das vias aéreas? Aqueles pelinhos que estão no nariz, que limpam o nariz, que limpam a garganta, que limpam o pulmão, eles param de mexer, tá? Então isso, se tiver um bichinho nesse momento, naquela região, aquele bichinho tem uma porta aberta para estar entrando. Então o agasalhar as crianças que a gente fala, ele tem sentido. Não pôr o pé no chão frio, também tem o mesmo sentido, tá? Existe um reflexozinho quando você está com o pé no chão, ele esfria o teu corpo e aqueles pelos também perdem a movimentação de limpeza que eles têm. Então, aquelas coisinhas de avó, existe um sentido real, tá? Lembrar da hidratação, parece uma coisa que a gente foge do inverno, porque ninguém quer beber água, no verão a gente bebe espontaneamente, no inverno a gente tem ele mais seco, na verdade a gente precisaria hidratar. E tem as crianças que têm aqueles períodos que elas vão pegar mais infecção. Então tem a criança de 8 meses a 1 ano aí que vai pegar as otites, que nessa época aumenta, e tem umas crianças que têm entre 3, 4, 5 anos vão pegar as amidalites, né? Essas crianças, se elas estiverem em contato com outras crianças, isso vai potencializar muito. Por quê? Porque não existe a higiene que o adulto tem, as coisas são de todo mundo, tá? Então uma põe na boca, outra põe na boca, é o brinquedo, não importa o que seja, não vai ser só um garfo, uma faca, ela vai pôr na boca o que ela quiser. Ela tá com algum vírus lá, o outro vai pôr na boca, os dois vão ficar ruim, os dois vão ficar com vírus. Só que isso, o único jeito de limitar é não ter o contato. À medida que tem contato, a gente não consegue tirar. Agora, o certo é a criança que está doente, ela não ir à escola, né? Ela evitar não passar aquilo para todo mundo. Mas a gente sabe que a situação de vida hoje em dia é diferente. Pai e mãe trabalham, não tem condição, então aquela gripezinha comum lá, ou uma rinitezinha, ou às vezes até mesmo um resfriado comum, acaba passando, né? A criança, ela pode ser protegida na via aérea do frio. Um modo de fazer isso é pegar alguma coisinha que você tenha na mão, pode ser alguma coisa tipo um cachecol, ou mesmo uma mão, ou um casaquinho, e na verdade a gente pode proteger. Quando faz essa proteção? No choque térmico. O inverno ele tem muito choque térmico, porque a hora que você está numa temperatura sem vento e entra numa temperatura de vento, isso muda a temperatura muito rápido. Às vezes é 2, 3 graus de diferença de você estar num ambiente fechado para um ambiente aberto. Neste momento, usar essas proteções, que é um cachecol ou proteger o rosto da criança, é adequado. Se a criança está espirrando, é melhor ela espirrar numa roupa dela do que espirrar em cima dos outros e espalhar para todo mundo. Ela já está com aquele vírus. Pôr ou não alguma coisa na frente da respiração não vai mudar muito para ela que já está com o vírus, mas vai mudar muito para os outros que ainda não têm o vírus presente. O que a gente pode fazer na doença de inverno até procurar o médico? Vamos pensar assim, é a primeira coisinha que a gente tem. Algumas medidas já são fáceis de serem tomadas e algumas até efetivas se o quadro for leve. Então o que se pode usar aí para diminuir
a sensação dessa coriza, dessas coisas, são os descongestionantes, tá? Os descongestionantes, eles podem ser gotinhas de pingar no nariz ou remedinhos mesmo que a pessoa pode tomar. Isso compra em farmácia, isso dá para comprar tranquilamente. Fez febre, o que pode usar? Pode usar um antitérmico, tá? Normalmente, quando você tem esses quadros mais leves, que é o resfriado comum, essa febre é baixa. Você vai tratar 3, 4 dias, isso vai melhorar e a pessoa vai sair daquele quadro, vai ficar bem, às vezes nem tem necessidade de procurar um médico, né? Agora, se essa febre for mais alta, se a condição geral da pessoa tiver dor no corpo, cansaço, aquele catarro começa a ficar mais esverdeado, amarelado, aí eu acho que são coisas que vale a pena procurar um médico. Olha, não vai esquecer de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, Gilberto Barros TV. No canal do YouTube, clique em inscreva-se, faça a sua inscrição. Depois, clique no sininho. O sininho toda vez vai tocar, pim, avisando que tem uma nova atração na sua TV Leão. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Tudo o que você precisa saber sobre saúde, você pode encontrar na TV Leão, no canal Viver Bem.